Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Saibam todos que a partir do momento que cada um de nós decidiu estar aqui, a espiritualidade conhecedora de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções, já se antecipou, esteve aqui e preparou esse ambiente para que cada um seja atendido da maneira que necessita. E é por esse motivo que eu convido a todos a uma prece, porque precisamos agradecer por este momento. Aqueles que preferirem podem fechar os olhos, mas não é um item obrigatório. Vamos só nos concentrar na imagem de Jesus e rogar ao Pai como ele fazia. Pai, Deus Criador, que está presente em todos os seres, em todas as coisas, que está nesse momento em nós. Obrigada pelas oportunidades que nos são dadas, Pai, de crescer, de aprender, que possamos aproveitar todos os momentos e todas essas oportunidades em favor da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Obsessão, extraído do livro Ação e Reação, capítulos 4 e 5, de autoria de Chico Xavier, psicografia de André Luiz. E quem fará essa exposição por nós será o Colado, a quem desejamos que seja muito feliz. Bom dia, meus queridos irmãos, companheiros de jornada, de aprendizado, e aqui estamos. Feliz de mais uma vez estarmos juntos e pedindo que Jesus ilumine a todos nós para que a gente possa, nesse estudo de hoje, a gente sair um pouquinho mais fortalecido, mais capacitados para fazer justamente o que nós viemos fazer nesta encarnação, né? Vir fazer os nossos resgates, diminuir as nossas dívidas, né? E para que a gente possa realmente aproveitar o máximo possível essa oportunidade que Deus nos dá. O tema de hoje, obsessão. Será que todos nós sabemos realmente o que é uma obsessão? Por que ela existe? Quais são os efeitos que uma obsessão pode fazer na nossa vida? Será que nós que estamos aqui, dentro dessa casa, que estamos ouvindo, será que nós estamos livres da obsessão? Estamos blindados contra ela? Então, primeiro vamos entender o que é obsessão. E a gente vai buscar lá no dicionário, né, o termo realmente oficial. Entende-se como obsessão pensamentos persistentes e indesejados que invadem a nossa mente, causando ansiedade, causando angústia, causando sofrimento. Hoje, se ouve muito dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, muitas pessoas que acabam buscando ajuda, que eles determinam como pensamentos intrusivos. Acredito que todos aqui já devem ter ouvido. O que são? São pensamentos que entram na mente da pessoa e ele é tão forte que a pessoa acaba realmente aceitando aquele pensamento, aquela situação, aquela imagem, como fosse uma grande realidade e que ele está realmente sujeito àquela realidade. A gente que tem acompanhado alguns casos de pensamentos intrusivos, até parece às vezes uma ficção, gente. Como que uma pessoa pode realmente aceitar determinados pensamentos e sofre, vive com aquilo, inclusive chegando a uma depressão e transtornos mentais. Acompanhei um caso, por exemplo, de uma pessoa que vinha assim pensamentos que às vezes a gente não entendia de onde ele tirava. Por exemplo, ele cumprimentou uma pessoa, deu a mão, aí vem como se viesse para ele: você pegou na mão da pessoa, ela está entendendo que você tentou abusar dela. E a pessoa fica com aquele receio. Olha para uma pessoa, aí fala: olha, você olhou para aquela pessoa, ela está imaginando que você está tentando algo contra ela.
ela vai colocar isso na rede social, todo mundo vai saber que você é um assediador. E, na verdade, às vezes a pessoa nem percebeu o que estava acontecendo. Mas são pensamentos que entram e ela vem com tal força que aquilo é tido como verdade. E várias outras coisas. Vejam, por exemplo, as pessoas que sofrem da síndrome do pânico. Pessoas, muitas vezes, com grande conhecimento, uma pessoa que tem uma experiência de vida enorme, mas quando ele vê determinada imagem, aquele pensamento entra em sua cabeça e ele começa a ter o medo de sair, medo de falar com as pessoas, sem certeza que vai ser assaltado. E isso não parece, gente, mas modifica totalmente a vida da pessoa, as suas decisões, a forma de você viver. E eu já convivi com amigos que têm a síndrome do pânico, realmente é estarrecedor. E de uma cura muito difícil. Isso a gente consideraria como uma obsessão. É justamente o pensamento que toma conta da nossa mente. E de onde que vem? Como que a gente absorve esses pensamentos? São várias formas. Primeiro, até gostaria de falar que é a auto-obsessão. Que normalmente as pessoas sempre dizem que a obsessão é do extrafísico, né? Diz o evangélico que é o demônio, diz o espírito que é um espírito mau e assim por diante, que vem para nos perturbar, nós somos vítimas e ele é um carrasco que está nos judiando. Mas vamos realmente entender que não é bem assim. A gente entender o que é uma obsessão e como que nós que estamos pegando a obsessão e trazendo para nós. O que é a auto-obsessão? Às vezes até tem um exemplo nesse livro que é a base, que André Luiz, quando ele está indo ali no umbral, tem um local que chama-se Mansão Paz, onde recolhe muito de nós quando desencarnamos, e lá vamos nós com todas as nossas bagagens daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos. A diferença que existe é que quando nós estamos encarnados, o mundo físico, corpo físico, ele ainda impede que as alterações aconteçam na nossa vida de uma forma rápida, porque é uma matéria muito densa. Mas quando nós deixamos o corpo físico e vamos para o mundo espiritual, e que a gente leva o corpo espiritual, que também é matéria, mas é uma matéria tão tênue que as mudanças daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, é muito rápido. Então ali se percebe um grau maior o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. E André Luiz, uma das primeiras pessoas que ele viu, é um espírito que estava assim, ele não conseguia enxergar a realidade e admitir, porque ele tinha uma imagem que ele simplesmente, sabendo que ele havia desencarnado, que ele seria captado pelo demônio. E ele via esse demônio o tempo todo. André até perguntou, mas por que ele está vendo essa coisa que tem esse demônio, mas não estou vendo ninguém interferindo, não tem nenhum espírito obsessor, não tem nada em volta dele. E aí o Druso, né, que estava acompanhando, comenta, isso é a auto-obsessão, ele criou essa imagem, e o nosso pensamento, ele tem um poder tão grande, que simplesmente ele conseguiu, entre aspas, solidificar aquela imagem. Por quê? Há muitos tempos atrás, dentro de algumas seitas, de algumas religiões, se pregava o quê? Se a gente não fosse bonzinho, a gente seria pecador, para onde que a gente iria? Para o inferno, e lá teria um demônio, que tem inclusive muitos livros trazem a figura, né, de um ser totalmente meio bode, meio humano, e ali ele gravou aquela imagem que ele viu num livro, e ele levou para pós-morte. E lá o tempo todo ele via aguardando que chegasse aquela figura que ele viu. Nós sabemos que não existe, não era real, mas dentro da mente dele era a causa do sofrimento, da angústia dele, e nem conseguia entender as possibilidades que ele tinha ali após morte. Isso é uma auto-obsessão que muitas vezes nós também temos. Quantas pessoas que não guardam remorso de alguma coisa que fez na vida, que gostaria de voltar atrás, mas aquela imagem
fica. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Não devia ter feito. Quantas pessoas que não conseguem esquecer aquela pessoa que magoou, a pessoa que traiu. Quantas pessoas, às vezes passa 5, 10, 15 anos, ainda aquele momento está dentro de si. Muitas vezes a gente acompanhou, dentro dos trabalhos espirituais, irmãos nossos desencarnados, que durante anos e anos ele está vivendo determinada cena, normalmente aquilo que o levou ao desencarne, como se tivesse acontecendo constantemente, e já não tem mais. Mas dentro da auto-obsessão da mente dele, aquilo está vivo. E o pensamento, ele se materializa. Pensamento é matéria, são ondas mentais. Por que nós estamos explicando isso? Para a gente realmente entender, não se apegar simplesmente que a obsessão é alguém que não gosta de mim e que está perturbando a minha vida. Mas somos nós que captamos. Por quê? Porque nós nos prendemos em determinados conceitos. A obsessão também, ela pode vir de fora e às vezes até induzida. Hoje nós vivemos um momento em que muita gente acredita, dentro da rede social, aquilo que é dito sem levar em consideração se está dentro da verdade ou não. Lembra que alguém falou para nós, busque a verdade te salvará? Em todos os sentidos. Hoje a gente vê pessoas que cometem uma série de atitudes impensadas porque alguém dentro de uma internet que veste uma roupa de professor, veste uma roupa de cientista ou de médico, alguma coisa, lhe dizendo o que você tem que fazer. E hoje já é comprovado que muitas dessas propagandas, muitas dessas coisas, são atores que estão representando, fazendo um papel, e nós às vezes seguimos aquilo à risca como se fosse a única verdade. Nós vemos inclusive jovens que chegam ao extremo de perder a vida por fazer determinadas coisas que aquele ser invisível transformado está pedindo para fazer. Não vemos muito isso? Hoje nós estamos vivendo isso, gente. É uma obsessão, são pensamentos que nós permitimos adentrar em nossa vida e tomamos como verdadeiros. Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, lá na Baixada Santista, de uma moça que ela atravessava a comunidade para ir trabalhar. Alguém, como havia tido um caso de pedofilia algum tempo antes, alguém achou que ela era a pessoa que tinha provocado aquele problema com uma criança. Isso comentou com alguém, que comentou com alguém, que comentou com alguém. De repente, grande parte da comunidade teve certeza que aquela moça que estava atravessando ali, ela era a pedófila que causou mal para uma criança. Ela foi linchada até a morte. Isso foi aqui, na Baixada Santista, perto de nós. E depois descobriu-se que era mentira. Agora imaginem também o efeito retardado de tudo isso, de quem cometeu o crime e descobriu que ela era inocente e fizeram justiça com a própria mão. O que ele vai ter também de obsessão carregando esse remorso. Então, quando a gente começa a falar em obsessão, nós precisamos colocá-la na nossa vida. Como que ela pode afetar realmente. Bom, hoje existe, os médicos da alma, que eu digo que são os psiquiatras, os psicólogos, que procuram trazer essas pessoas, quando buscam ajuda, à realidade. Mas hoje, eu não sou médico, não sou praticamente ninguém, mas o que a gente veio falar aqui é dentro do estudo da nossa doutrina, que eu sempre digo a gente se ver como um ser integral. Então, além desse corpo físico, do nosso cérebro, nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma fase de aprendizado. E que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos levar toda a bagagem que nós somos nos juntando aqui. Inclusive, esse livro que nós estamos lendo, eu entendo muito mais como um alerta que a espiritualidade nos traz, para que a gente saiba da continuidade o que nós estaremos levando.
E nesse livro, André Luiz especifica bem de como que nós desencarnamos, como que nós levamos nossos conceitos, nossos medos, as nossas injustiças, as nossas revoltas. A diferença que tem é que quando nós deixamos esse corpo físico, nós vivemos integralmente tudo que está guardado dentro de nós. E é tão interessante, gente, quando a gente fala da passagem, eu estava assistindo uma psiquiatra, acho que muita gente conhece, eu gosto muito dela, doutora Ana Beatriz, acho que muitas pessoas aqui devem conhecê-la, né? E ela fez um comentário que realmente me fez pensar. Nós sabemos que todos nós somos energia, né? Isso já está comprovado, o pensamento é energia, o nosso corpo é energia, tanto que a gente faz os nossos exames lá, eletroencefalograma, etc., nada mais é do que captar as energias que nós emitimos. E ela tem uma informação que, sinceramente, eu não sabia, que quando a gente desencarna, o nosso cérebro físico ele continua em atividade por alguns minutos. Não sei, gente, eu estou ouvindo que uma psiquiatra estava nos dizendo, mas que me fez pensar muito. Por que que ele sabe? Porque através, né, da aparelhagem ele continua em atividade. E diz ela que durante esse tempo, esses minutos, uma coisa que o cérebro faz é buscar momentos da sua vida que lhe marcaram como se estivesse guardando. Aí eu pergunto, mas por que que ele quer guardar se ele sabe que ele simplesmente vai desaparecer? Que ele está morrendo? Hoje nós sabemos, né, nos nossos trabalhos, que nós guardamos as coisas nas nuvens. Será que o cérebro sabe que vai ficar guardado no perispírito, no espírito? Olha que interessante. Então, de uma certa forma, nós levamos toda a bagagem para lá. O corpo físico, simplesmente, ele não guarda mais nada, tanto que ele se desvanece rapidamente. Quando nós voltamos lá, aí sim vai aparecer tudo aquilo que nós somos. E vem numa carga muito grande, tanto que muitos espíritos, eles chegam até inconsciente, que aliás é uma bondade divina, porque sabe que ele não resistiria essa mudança drástica e a carga pesada que ele leva. E outros vão como se fossem dementados, não conseguem ter a percepção que houve uma mudança do mundo físico para o mundo também físico, mas muito mais simples, muito mais leve, que é o mundo espiritual. Hoje nós temos aqui a nossa forma de enxergar as pessoas, os contatos, nós temos nossos pontos de referência. Quando nós vamos para lá, muda um pouco. Hoje, para nos comunicarmos, estou falando com os senhores, estou usando da minha fala, do som, das vibrações. Espírito não fala, é tudo através de pensamento, porque pensamento também são ondas que se materializam. E lá começa a vir tudo em um grande tamanho, o sentimento é maior. E aí vai se encontrando pessoas que se apegaram devido à matéria e não conseguem entender que eles estão no mundo espiritual e que a vida continua e que ali nós temos que mudar. Isso serve para nós aqui, porque nós estamos aqui justamente no intuito de melhora. Nesse mundo que André Luiz coloca nesse livro, seria muito interessante os senhores também o lerem, é um mundo em que as pessoas estão vivendo naquilo que criaram através dos seus pensamentos. Até o ambiente em que vive nada mais é do que a criação dos pensamentos. Nós temos que ter a certeza que o espírito é a mente e a ferramenta da mente é o pensamento. O nosso pensamento ele tem um poder criativo infinito. Tudo o que nós pensamos, imediatamente nós estamos criando. E um detalhe, tudo o que nós fazemos volta para nós. Não aprendemos isso? Ação, reação, causa e efeito. Então imaginemos nós, quando nós pensamos alguma coisa, quando falamos alguma coisa, nós lançamos na atmosfera essas ondas mentais. Se a luz
ela tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Imagine o pensamento, a velocidade, como ele pode percorrer o universo e voltar para nós. Só que quando ele sai, quem que os capta? É justamente aqueles espíritos ou as pessoas que têm uma similaridade com os nossos pensamentos. Eles recebem. E também acrescentam mais alguma coisa que eles também pensam. E esses pensamentos voltam para nós, justamente sobrecarregado também dos pensamentos das pessoas que estão em simbiose conosco. Só para a gente entender o quanto que é o pensamento. Aliás, eu sempre gosto de repetir, aqui, que aquela frase que a gente aprendeu de criança, dize-me com quem andas, eu te direi quem és, eu gosto de mudar essa frase. Eu sempre digo, somente lá para os nossos meninos, diga-me o que pensas e eu te digo com quem andas. Por quê? Nós atraímos as pessoas parecidas conosco. Reparem que os nossos amigos são parecidos conosco, porque se eles forem muito diferentes, a amizade não continua. É da mesma forma isso que acaba nos atraindo, a tal da obsessão. Quando nós, por exemplo, estamos guardando mágoa de alguém, raiva de alguém, por determinado motivo, nós estamos lançando nossos pensamentos. O nosso corpo físico não permita que a gente perceba, mas o espírito sim, ele consegue perceber. Imagine, se hoje nós estamos beirando cerca, se não me engano, que eu às vezes fico desatualizado, cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos o dobro em desencarnados. Então imagine a quantidade de espíritos que captam o que nós estamos mandando. E justamente alguém que também é desencarnado, que traz uma revolta semelhante à nossa, ele recebe aquilo, e o que nós fazemos quando tem alguém que nós simpatizamos? Vamos para próximo para manter uma amizade. Então, sem que a gente perceba, começa a haver um diálogo invisível entre nós e um espírito que pensa como nós, e sem que perceber, ele também vai alimentando os seus pensamentos junto com os nossos, e nós chega uma certa hora que não sabemos quem que está pensando. E a obsessão, ela tem um detalhe, ela é viva, é como se ela fosse uma planta. Ela começa de uma forma simples, que a gente, quando vem até um pensamento negativo, a gente até repensa, porém, conforme vai passando o tempo, essa simbiose entre os espíritos obsidiado e obsessor, ela vai simplesmente, vai se fortalecendo cada vez mais, chegando a um ponto que passa a ser uma fascinação, ou seja, eu aceito tudo aquilo que fala como verdadeiro, porque foi eu que pensei, eu sei o que é certo e errado, chegando ao ponto final de uma obsessão, em que o espírito obsessor tem praticamente todo o controle sobre aquele espírito desencarnado ou encarnado, que ele não consegue mais pensar por si próprio. Esse é realmente a obsessão em caráter profundo. No mundo espiritual onde André Luiz nos passa, isso é normal, porque nós vamos encontrar os nossos inimigos, nós vamos encontrar espíritos que, embora estejam numa região, entre aspas, purgatória, eles são espíritos inteligentes que conhecem as suas condições que estão vivendo e procuram o quê? Captar cada vez mais aqueles espíritos mais fracos, mais inocentes, e eles se tornam o quê? Simplesmente escravo dos seus pensamentos. Embora tudo isso que a gente esteja conversando, não quer dizer que são espíritos abandonados, muito ao contrário. Deus, em sua infinita bondade, não importa o que a gente faça, não importa onde a gente esteja, o maior assassino que a gente possa ter ódio dele, ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. E não importa o que aconteça, ali vai estar o amor de Deus tentando recuperá-lo. Então, nesse umbral, chamamos assim, também está a presença de Deus. E como que é tocado aquilo? Como que é feito aquilo em busca de regenerar esses espíritos?
são espíritos como nós, que quando saímos vamos para lá, com todas as nossas deficiências, vamos encontrar irmãos mais experientes que vão nos abraçar e nos acolher e procurar nos ajudar. Aqueles espíritos que entraram adoentados, no decorrer do tempo, entendendo, eles percebem que a única forma deles melhorarem é colocar mãos à obra. Que isso é muito importante, a autocura. E ali, aqueles que aprendem um pouco vão em busca daqueles que ainda não entenderam nada. E é justamente um trabalho de dificuldade em que a grande parte dos espíritos querem ajuda, mas não aceitam a ajuda necessária, porque eles ainda continuam apegados aos mesmos conceitos que nós temos enquanto encarnados aqui. E esses espíritos que estão ali trabalhando, que ali traz uma carga pesada, mas que entenderam a necessidade, eles vão fazendo como um estágio de trabalho para quê? Para que quando tem uma grande oportunidade, volta aqui. Lembra do círculo? Não tem como a gente ir embora e deixar para outro pagar a dívida, gente. Sinto muito. O avalista é Deus, ele ajuda a pagar, mas depois ele cobra. Então não adianta a gente achar que morreu, pediu perdão, acabou tudo. Nós voltamos para cá. E são justamente esses espíritos que estão ali ajudando, aprendendo, se preparando para nessa reencarnação vir com uma condição melhor para passar todas as suas dificuldades, todos os seus resgates e refazer aquilo que nós destruímos durante a encarnação passada. Aí a gente lê aqui, eu não sei vocês, tá? Desculpa fazer uma parte, mas de vez em quando eu olho a minha vida e falo, caramba, o que será que eu fiz em outra encarnação para tomar tanta pedrada, né? Olha, gente, de todos os lados, eu acredito que não é só eu não, né, gente? Por favor, né? Então só mudou. Aí sabe que aí vem a pergunta, será que eu estava lá na Mansão Paz e essa é a oportunidade que a gente está tendo? Porque se nós realmente fizermos uma reflexão do que nós pensamos e que nós somos, eu vou falar por mim, tá, gente? Que eu sou realmente um espírito muito imperfeito aqui, pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar a subir um degrau. Quanta besteira que eu penso, gente. Quanta besteira. Quantas coisas imaginárias que a gente sabe que nunca vai acontecer, mas que a gente faz questão de ficar pensando. Eu tenho certeza que nós somos assim. Porque nós somos ainda espírito que trazemos uma carga muito pesada de remorsos, de erros, nos apegando justamente naquilo que não vai nos ajudar. Uma coisa, a gente traz vícios. A gente traz muito vício. E quando a gente fala em vício, a gente pensa que é simplesmente a droga, o cigarro, a bebida. Não, a maledicência, o sexo desvairado e tantas outras coisas. Gente, olha a quantidade que nós assistimos de pedofilia. São espíritos mentalmente que ainda têm uma carga pesada, estão descontrolados com seus transtornos. E aí, acha que um espírito que está nessa condição consegue alçar e conviver em paz com outros espíritos, com outras pessoas? Inclusive eu digo, ele é psicopata porque você se utilizar de uma criança realmente não pode ser um espírito que aprendeu a ter sentimentos. Então nós estamos vivendo em uma sociedade, não é que é uma sociedade ruim, não é que é uma sociedade que não tem jeito, que está piorando. Não. É uma sociedade que nós vivemos com as pessoas que estão no mesmo nível que nós. Nós, às vezes, julgamos as pessoas por aquilo que elas são de errado, que nós não faríamos, mas nós esquecemos que eles também estão nos olhando, vendo fazer coisas que eles não fariam. Então, o que nós vivemos hoje aqui é uma oportunidade de melhora para que a gente se transforme. E eu gostei muito desse tema, para que a gente parasse e olhasse, não é olhar aquele rapaz que chega aqui, que ele está com um obsessor.
Nem olhar ali uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, porque existem espíritos à sua volta fazendo com que ele faça o mal. Na verdade, a obsessão que nós temos, ela é justamente aquilo que nós somos. Nós não aprendemos sobre a lei de atração. Nós, quando vamos assistir qualquer programa que seja na rede social ou qualquer aparelho, nós não temos que sintonizar com a estação? E se esses espíritos que vêm nos obsediar, que vêm trazer para nós as suas ideias, é porque nós permitimos que eles entrem. Não dizia Jesus, orai e vigiai? Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Ah, mas não é justo. Né, meu amigo? A vida que a gente reclama não é justa, a gente sofre. Eu estou tomando uma pedrada porque eu. A cada um conforme as suas obras. Inclusive, André Luiz, até peguei aqui para a gente ler, ele disse uma frase que diz tudo. O solo da vida é idêntico para todos nós. Ele simplesmente frutifica o que nós plantamos. Só isso. Então, quando nós falamos de um obsessor, não é que nós somos vítimas e ele é o algoz. É justamente, nós temos o quê? Algo devendo para ele, ou ele devendo para nós, ou somos simplesmente pessoas que pensamos a mesma coisa. O que um obsessor faz? Ele alimenta o que nós já pensamos. E vem trazendo coisas novas, mas sempre dentro daquilo que nós aceitamos. E quando eu falo em obsessor, gente, até para a gente encerrar, não quer dizer que sejam simplesmente obsessores espirituais. Nós encontramos obsessores de toda forma. A mídia social é uma obsessora. Nós não encontramos pessoas que se armam, entram numa escola, que matam uma série de pessoas. Por quê? Acho que é a Deep Web, né? Que é aquela mídia social que veio falando para ele o que ele deveria fazer. Não é um obsessor? Aquelas pessoas que mataram aquela senhora, quem que foi? Foi simplesmente o vozerio, a maledicência. Então nós estamos constantemente sob pressão de possíveis obsessores, inclusive dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias crenças. E como que nós podemos buscar a luz se nós estamos emitindo trevas? E aquele obsessor que às vezes persiste comigo, ele está lá no meu passado. Lembram que nós falamos aqui que tem pessoas que vivem 10, 15, 20, 30 anos com o mesmo pensamento? Um espírito desencarnado, magoado, ele pode levar séculos guardando o mal que nós fizemos por ele. Tem uma frase bem conhecida, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, muitas vezes, aquele que está sofrendo a obsessão, nada mais é do que alguém que está vindo cobrando tudo aquilo que ele fez. Então, que a gente transmute os nossos pensamentos, mesmo quando nós estamos trazendo perto de nós alguém que vem nos cobrar. Através do quê? Do exemplo, da atitude. Aprendamos a meditar. Aprendamos a olhar o que nós pensamos, o que nós desejamos. Mágoa resolve o nosso problema? Não. Nós simplesmente estamos vivificando algo que já morreu. Lembre-se sempre de uma coisa quando a vida está difícil. Quando o calçado está apertando o calo. Tudo passa nessa vida. Sempre se lembrem, gente, guardem consigo o que Joana de Ângeles nos diz. A vida muda. Retornem 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida de vocês. Vê quantas coisas que mudaram. Lembram daquela dor que vocês tiveram anos atrás? Nem lembravam mais. Então tudo muda. E não quer dizer que o sofrimento, a dor que nós estamos passando agora, que ela vai se perpetuar. Porque
Nós somos seres com capacidade de mudarmos o nosso destino. É por isso que Ele nos deu o poder do pensamento para criar e nos deu o livre-arbítrio. E, acima de tudo, Ele nos deu algo muito importante, que é justamente o motivo principal que nós estamos aqui. Para a gente criar uma consciência cada vez mais perfeita. Então, todos nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Então, que a gente se policie em nossos pensamentos e, em vez de desabafarmos com as mágoas, que a gente busque o contato, para que a gente possa receber, não obsessores, mas pensamentos que se juntem a nós para ajudar a nos clarear, suavizar o caminho. E uma coisa, gente. Eu brinquei aqui quando eu falo por que comigo. Isso acontece comigo porque foi eu que trouxe para mim. Eu tenho que passar. São as lições da escola da vida para que eu possa aprender justamente aquilo que estava me fazendo mal. Eu sempre digo que eu gostaria de ter um dom de, às vezes, fazer as pessoas sentirem realmente essas realidades. Mas, infelizmente, às vezes eu mal consigo fazer com que eu sinta. Mas eu gostaria que cada um fizesse uma reflexão realmente, que se a nossa vida está difícil, são justamente os nossos passos que nos trouxeram até aqui. São justamente, às vezes, a nossa forma de pensar, que acaba tentando enxergar uma vida que não seria o essencial para nós. Que a gente aprenda a valorizar cada dia da nossa vida. Que a gente aprenda a entender que cada objeto, cada pessoa, cada acontecimento que atravessa os nossos caminhos são justamente as provas necessárias para que a gente venha a formar uma espiritualidade, uma personagem cada vez melhor. São justamente através desses remédios das experiências é que nós, pouco a pouco, vamos colocando dentro de cada um de nós a luminosidade daquela semente que Deus colocou para que a gente desenvolva. E nunca nos esqueçamos de uma coisa: jamais caminhamos sozinhos. Sempre que for necessário, Ele vai estar ao nosso lado, nos amparando e nos ajudando. Meus amigos, muito obrigado, que Deus os abençoe e espero que nós possamos sair daqui fazendo as reflexões para a nossa vida. Muito obrigado. A todos desejamos uma excelente semana. Levem Jesus no coração sempre. Os nossos pensamentos podem mudar se nós pensarmos em Jesus. Com muito amor, com muita paz e até a próxima semana.